Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, para estarmos meditando na palavra de Deus. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Temos que agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito pela nossa vida, pela nossa família, porque até aqui Ele tem nos sustentado, Ele não tem deixado faltar nada para nós. Temos que agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Glória a Deus, aleluias. Adorado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos estar aguardando mais alguns minutos. Já estaremos meditando na santa palavra de Deus. Glória a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Adorado seja o Teu nome, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos que podem compartilhar essa palavra nos grupos do Facebook, no WhatsApp, para que mais pessoas possam ser edificadas através dessa palavra. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, os perigos dos últimos dias. Glória a Deus. O irmão José Carlos já está conosco. Paz do Senhor. Que Deus abençoe. A irmã Joseni, os filhos. Que Deus abençoe essa família. Que Deus continue dando graça. Que esteja fazendo presente no lar de vocês. Glória a Deus. Vamos aguardar mais alguns minutos. Estaremos meditando na palavra de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o 5. Glória a Deus. A irmã Josleia Cordeiro também está conosco, que Deus abençoe. A irmã Josleia, o irmão Wilson, presbítero Wilson, que Deus abençoe. A Radassa, o Reuel, que Deus abençoe essa família. A irmã Neuda também está conosco, que Deus abençoe, paz do Senhor. Deus abençoe grandemente a senhora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Então vamos estar meditando na palavra de Deus. E como eu já falei, é 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destas, afasta-te. Glória a Deus. O tempo que nós estamos vivendo é trabalhoso, irmãos. O mundo está as profecias estão se cumprindo para que Jesus volte a essa terra para buscar a igreja. Então está sendo tudo preparado para Jesus voltar a essa terra e para começar o governo do anticristo. Então nós temos que estar vigilantes, irmãos,
o capítulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, Paulo assegura a Timóteo seu incessante amor e orações, e exorta-o a nunca transgredir na fidelidade ao Evangelho, e guardar com diligência a verdade e a seguir o seu exemplo. No capítulo 2, Paulo incumbe seu filho espiritual a preservar a fé, transmitindo suas verdades a homens fiéis que, por sua vez, ensinarão a outros. No capítulo seguinte, no capítulo 3, Paulo declara a Timóteo que o mal e a apostasia aumentarão, como eu acabei de ler, do versículo 1 até o 5. E no capítulo 4, capítulo final, incumbe Timóteo a pregar a palavra e de cumprir todos os deveres do seu ministério. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. E no capítulo 3, em especial, Paulo fala sobre apostasia, sobre a corrupção que vai ter nos últimos dias, que antecedem a volta de Cristo. E Paulo enumera essas classes de pessoas que haverá nos últimos dias. E nós já estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Está muito próximo da volta de Jesus. Eu creio que está muito próximo da volta de Jesus. Então temos que estar vigilantes, irmãos. Temos que estar fazendo somente a vontade de Deus. E temos que ter certeza da nossa salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, está precisando orar mais, buscar mais a presença de Deus, que nós temos que ter certeza da nossa salvação, para que quando Jesus Cristo vier nos buscar, nós irmos com Ele. Nós temos que ter essa certeza. E eu vou falar de cada classe de pessoas que Paulo cita do versículo 1 até o 5. Amantes de si mesmo. A primeira classe de pessoa que Paulo nos fala é amantes de si mesmo. São pessoas dominadas pelo egoísmo, que colocam seus próprios interesses e prazeres acima de Deus e dos outros também. Culto exagerado do próprio eu, que gera arrogância, ingratidão e desprezo pelas necessidades alheias. Amantes de si mesmo, pensa só na pessoa, pensa só em mim. É a mesma coisa que eu pensar só em mim, não pensar no meu semelhante, não pensar na minha família. É o que eu quero, o que eu quero fazer para mim. E eu não penso no meu semelhante. Está tendo muita essa classe de pessoa nesses dias que nós estamos vivendo, que pensam só em si mesmos, que são egoístas, pensam em só ganhar e não dar nada em troca. E colocam acima, muitas das vezes, as finanças, o dinheiro acima de Deus. Essa classe de pessoas que com certeza não vai herdar o reino dos céus. Se Jesus voltar agora, e essa pessoa com certeza não vai subir. Outra classe de pessoas que Paulo menciona são os avarentos. Avarentos são pessoas escravizadas pelo amor ao dinheiro e às posses. A pessoa avarenta vive focada em ter em vez de ser. A pessoa avarenta coloca o dinheiro acima de Deus. Como diz na palavra, nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a mamon, que é o dinheiro. Então não podemos colocar as nossas expectativas somente no dinheiro. Não podemos colocar... O dinheiro é necessário para nós sobrevivermos,
mas Deus, Ele nos dá a quantidade de dinheiro para nós vivermos, sobrevivermos. Nós não podemos colocar o dinheiro acima de Deus. Acima de Deus não podemos colocar nada, nem a nossa família, né? Nada acima de Deus. Que Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele deu o seu único filho para que nós estivéssemos aqui hoje, para morrer numa cruz do Calvário, para que nós estivéssemos aqui hoje. Então não podemos colocar nada acima de Deus. Nada está acima de Deus. E eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Glória a Deus. Outra classe de pessoas que Paulo menciona são presunçosos. É uma pessoa que age com arrogância, como diz o Amantes de Si Mesmo também, é quase igual, com arrogância, confiança exagerada em si mesmo e desprezo pela vontade de Deus. Ele presume que sabe tudo, que pode tudo, e age sem humildade, sem buscar a direção de Deus. Como é triste ver uma pessoa assim, né, irmãos? Arrogante, confiante, que a pessoa ela pensa que sabe de tudo, mas na realidade não sabe de nada. Porque se nós não estivermos na direção de Deus, nós somos fadados ao fracasso. Se nós não nos direcionarmos no caminho estreito, que é caminho que leva à salvação, nós estaremos fadados ao fracasso. E sem humildade é uma qualidade muito nobre da pessoa, ser humilde, não querer ser mais que os outros. E a pessoa presunçosa, ela não tem humildade e não busca a direção de Deus. Para as coisas que ela vai fazer, ela não busca a direção de Deus. E temos que buscar a direção de Deus para todas as coisas que fizermos. Para todas as coisas. Pedimos a direção de Deus. Como diz em Provérbios 16, 18, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Então, como é importante nós sermos humildes, nós não desprezarmos a vontade de Deus. Nós temos que buscar a direção de Deus em todas as coisas que fizermos. Outra classe de pessoas é os soberbos. É a atitude de orgulho extremo, quando a pessoa se exalta acima dos outros e até acima de Deus, acreditando que é melhor, mais sábia ou mais importante do que realmente é. Então, uma pessoa soberba, ela é orgulhosa. Ela pensa que sabe tudo. Ela pensa que se ela não for num lugar, as coisas não funcionam. Dá um exemplo na obra de Deus. Uma pessoa soberba pensa se ela não for no culto, se ela não for, não vai funcionar, não vai ter. Então, ela pensa que ela é o centro das atenções. E um pecado muito grande o soberbo comete, que ele pensa que ele quer estar acima de Deus, e acreditando que é melhor que muitas pessoas. Isso aí é um pecado muito grande e que está acontecendo nesses últimos tempos. Nesses últimos dias está acontecendo muito. Tem muitas pessoas soberbas, muitas pessoas que se acham, na gíria, né? Pessoas que se acham a última bolacha do pacote, para falar num português bem simplesinho. Então não podemos ser assim, irmãos. Nós temos que ser humildes.
Temos que fazer a vontade de Deus. Uma outra classe de pessoas, e essa aqui é muito séria. Não que as outras não sejam, mas essa é mais séria ainda. Os blasfemos. Blasfemos é a pessoa que fala com desrespeito, insulta ou irreverência contra Deus, contra as coisas sagradas, ou até mesmo contra o Espírito Santo. A blasfema é tratar o que é santo como algo comum, desprezível ou mentiroso. Como diz na palavra de Deus, para todos os pecados tem perdão, mas contra a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Você vai para o inferno se você blasfemar contra o Espírito Santo. Então temos que ter muito discernimento, irmãos. Como alguns exemplos aqui, irreverência contra Deus, quantos pessoas que fazem humorista, que fazem stand-up, fazem podcast, blasfemando, debochando das línguas estranhas, debochando de tantas outras coisas sagradas, muitas vezes debochando de Deus, debochando de Jesus. Com certeza está aumentando esse pecado, a blasfêmia. A blasfêmia é algo muito sério, irmãos. Não podemos insultar, desrespeitar o que é sagrado, o que Deus nos deixou. Jesus deixou o Consolador, o Espírito Santo. Jamais podemos blasfemar contra o Espírito Santo, que esse não tem perdão, esse pecado não tem perdão. Quem blasfemar contra o Espírito Santo, Deus não vai perdoar e vai pro inferno. Então, como é sério, irmãos, nós não podemos brincar com as coisas sagradas, não podemos desrespeitar a Deus, como muitos fazem. Quantos exemplos que nós temos de pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, blasfemam contra Deus, debocham de Deus. No carnaval mesmo é um exemplo muito grande, que o diabo venceu Jesus. É uma blasfêmia. Estão brincando com o que é sagrado, e Deus vai tratar. Então é muito sério a blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa blasfema, que fica insultando, desrespeitando a Deus. E nesses últimos tempos, como tem pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, como tem pessoas que debocham de Deus, debocham de Jesus, e não podemos deixar acontecer isso. Nós, como igreja, não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que entrar em oração, temos que clamar a Deus, pedir misericórdia de Deus. Glória a Deus. Outra classe de pessoas que Paulo descreve, desobedientes a pais e mães. Isso é para os filhos. Então, nós temos que ter o nosso pai e a nossa mãe como referência de honestidade, e temos que obedecer a pais e mães. É muito sério. Temos que obedecer a nosso pai e nossa mãe. Eu vou fazer 48 anos e eu respeito muito os meus pais. E como é bom nós respeitarmos o nosso pai, obedecermos, que ele tem quando ele quer transmitir conhecimento, nós pegarmos esse conhecimento, adquirirmos, esse conhecimento que ele está nos passando e aplicar também. Então devemos obedecer ao nosso pai e à nossa mãe. Jovem que está aí, criança,
vamos obedecer, que é um mandamento de Deus. Obedecer a pais e mães. Não podemos desobedecer. Outra classe de pessoas que Paulo descreve são os ingratos. É uma pessoa que não reconhece nem valoriza as bênçãos recebidas, seja de Deus ou de pessoas. É alguém que recebe benefícios, mas age como se fosse merecedor ou como se nada tivesse recebido. Ser ingrato é ignorar a bondade de Deus e dos outros, é viver com o coração endurecido, sem reconhecimento, sem adoração verdadeira. Então, como é difícil uma pessoa ingrata, né? Nós fazemos o bem para essa pessoa e ela não reconhece. Podemos fazer e ela não reconhece. E muitas pessoas ingratas pensam que a gente tem obrigação de fazer, mas não é assim. Então, nós temos que ser gratos pelo que as pessoas fazem por nós, gratos pelo que Deus faz por nós. Deus, Ele deu o seu único filho para morrer numa cruz por nós. Então temos que ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado de todo mal. Então não podemos ser ingratos de maneira nenhuma. E como está aumentando a ingratidão nesses últimos tempos. Outra classe de pessoas também que Paulo menciona, profanos. É as pessoas que tratam com desrespeito e irreverência aquilo que é sagrado. É quase igual ao blasfemo. É uma pessoa que não valoriza Deus, a palavra, a santidade, nem os princípios espirituais. Então temos que ser uma pessoa que profana jamais herdará o reino de Deus. E como tem pessoas profanando o evangelho através das atitudes, muitas vezes através de uma pregação direcionada para a vontade do homem, não pela vontade de Deus. Então tem bastante, irmãos, bastante pessoas profanas hoje em dia. Estão pregando a palavra e pedindo dinheiro no meio da pregação, pedindo pix. Então os tempos estão trabalhosos, irmãos. Então temos que ser mais e mais agradecer a Deus e clamar a Ele por misericórdia, para que quando Jesus voltar nós subamos com Ele. Glória a Deus. Outra classe de pessoas é sem afeto natural. É a pessoa que perdeu o amor básico que deveria existir entre os seres humanos, especialmente entre familiares e amigos próximos. É alguém frio, insensível, incapaz de demonstrar carinho, compaixão e responsabilidade afetiva. Como tem pessoas assim também, irmãos, frios, que não tem amor, muitas vezes não tem amor à família, não tem amor pelos amigos, não tem compaixão. Tem bastante pessoas assim, que estão com o coração endurecido. E uma coisa que é muito assim, é ter o coração endurecido. Quando nós temos um coração endurecido, parece que nada tá bom. Parece que o que as pessoas fazem por nós não surte efeito. Coração endurecido, você não consegue nem glorificar a Deus, porque Deus não habita num coração endurecido. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Então o nosso coração tem que estar de portas abertas para Deus habitar lá. E para os nossos amigos também, nossos familiares, nós não podemos endurecer o nosso coração,
que o endurecimento do coração nos afasta da presença de Deus. Quando nós temos o coração endurecido, nós não conseguimos ter uma comunhão com Deus. Então, esse sem afeto natural, como está acontecendo também nesses últimos tempos, irmãos. Como diz em 1 João 4,8, aquele que não ama nem conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é amor. Então, como que a pessoa que tem o coração endurecido vai provar do amor de Deus? Então, precisamos vigiar, irmãos. Precisamos estar vigilantes para o nosso coração não se endurecer também. Outra classe de pessoas que Paulo menciona aqui, irreconciliáveis. É a pessoa que se recusa a perdoar, a buscar a paz e a restauração de relacionamentos. É alguém que guarda mágoa, rancor e prefere viver em conflito a promover a reconciliação que Deus ensina. Esse aqui é muito grave também, esse pecado, irmãos, irreconciliáveis. A pessoa não consegue liberar perdão. Como a pessoa que não libera perdão sofre. Então, também o perdão, a falta de perdão, nos afasta da presença de Deus. Porque só nós não perdoamos, o nosso coração se endurece. Fica frio, nós ficamos uma pessoa fria. Então temos que perdoar, irmãos. Temos que estar, se você não estiver falando com alguém, perdoe. Se essa pessoa pegou e fez alguma coisa que não te agradou, perdoe. Porque nós perdoando, nós tiramos uma carga do nossa, como tem um filme, O Peregrino, nós vamos tirando as nossas cargas, os nossos fardos. E o perdão, quando nós perdoamos, nós tiramos um fardo das nossas costas. E é o que prefere também manter as barreiras do ódio e da divisão, em vez de buscar o perdão e a harmonia. Então temos que perdoar, irmãos. Vamos preferir perdoar do que ficar com essa mágoa no coração. E vamos, de vez de procurar o ódio, de vez de o ódio, a divisão, vamos buscar o perdão e a harmonia. Como é bom nós vivermos em harmonia com os nossos irmãos, com nossos familiares. Então, e Deus se agrada quando nós perdoamos genuinamente. E quando nós vivemos em harmonia com o nosso próximo, seja no trabalho, seja no nosso lar. Então, como é bom nós vivermos em harmonia e se dar bem com todo mundo. Outra classe de pessoas que Paulo menciona aqui na 2 Timóteo é caluniadores. São aquelas pessoas que espalham mentiras para prejudicar a reputação ou o nome de outras pessoas, sendo consideradas pecadoras. Então, calúnia é muito grave, irmãos. E como tem caluniadores no nosso meio, como tem na igreja, em qualquer lugar, pessoas caluniam você por causa de cargo, por causa de cargo, né? Brigam por causa de cargo, inventam mentiras para pegar o teu cargo. Isso é não tenho nem palavras para mensurar o quão baixo é isso. Caluniadores. E não só na igreja, em todos os segmentos. Na nossa família, como tem às vezes pessoas que querem nos prejudicar. Então está tendo muito caluniadores nesses últimos tempos. Então isso é tudo uma preparação
para a volta de Jesus. Mas se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos e nós iremos com Ele quando Ele vir buscar. Outra classe de pessoas que o Paulo menciona aqui são incontinentes. São pessoas que não possuem controle sobre os desejos sexuais e que se entregam a prazeres sensuais de forma inadequada e imoderada também. Implica uma falta de disciplina e autodomínio em relação à sexualidade, resultando em comportamento que pode ser visto como despravado ou imorais. Então, incontinentes é muito grave também, irmãos. Desejos sexuais e se entregam aos desejos sexuais. Então, temos que nos policiar nessa parte também, que nós podemos se transformar num incontinente. Deixa eu ver aqui. Incontinentes. Então nós podemos nos transformar em incontinentes, mas temos que pedir a direção de Deus, que tudo Deus ele fala conosco. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. Então, se não for da vontade do Espírito Santo de fazer tal coisa, ele vai nos falar. Porque é maravilhoso nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e sentirmos a presença dele. Então, vamos pedir toda a direção para o Espírito Santo. E nessa área também, porque como está depravado o nosso mundo, irmãos, como tem a sexualidade está aflorada, como tem nas próprias na mídia mesmo, como está banalizado a sexualidade. Então nós temos que vigiar, nós temos que estar mais e mais buscando a presença de Deus e pedindo a direção dele. Cruéis, outra classe de pessoas cruéis. Cruéis sem muitos comentários, né? Uma pessoa cruel é pessoa que quer te fazer o mal, quer ver o teu mal. Uma pessoa cruel é um pecado muito grave, né? Uma pessoa que só quer ver o teu mal. Ele está querendo te derrubar a todo custo. Outra classe de pessoas é sem amor para com os bons. É uma pessoa que possui falta de afeto, compaixão e cuidado para com aqueles que são considerados virtuosos, justos ou que praticam o bem. Então, sem afeto para com os bons, é uma pessoa que não tem afeto e compaixão pelas pessoas que são consideradas virtuosas, que são corretas, e ele não tem amor por essa pessoa. Outra classe de pessoas também é traidores, como tem pessoas traidoras, né? É a pessoa que quebra a confiança, agindo de forma desleal ou infiel, seja com pessoas ou seja com Deus também, ou com seus próprios compromissos. Isso pode envolver adultério, deslealdade ou até mesmo traição a um país ou uma causa. Então, pessoas traidoras, como tem aumentado também, né, irmãos? Pessoas que são desleais, são infiéis, né? Então, como tem aumentado o número de adultérios, né? De separações e divórcios, né? Então, isso aqui tudo é obra do diabo, né? Porque o diabo que ele quer destruir as famílias. Então ele coloca, se a pessoa abre uma brecha, ele coloca adultério. Ele está ao derredor 24 horas por dia, para quem ele possa tragar. E ele quer destruir famílias. Muitas leis estão sendo criadas para desconstruir a família.
Então isso é tudo obra do diabo. O diabo ele está furioso com famílias. Temos que estar orando pela nossa família. Temos que estar blindando a nossa família. Porque a nossa família, o diabo quer destruir a qualquer custo. Então temos que estar vigilantes e temos que estar buscando a presença de Deus. Outra classe de pessoas é obstinados. É uma pessoa que não se submete à vontade de Deus, persistindo em seus próprios objetivos, mesmo quando contrariam a vontade de Deus. Quando é a pessoa obstinada, é aquela que não... Ela segue o que o coração dela diz. E não está nem aí para Deus. Pode errar, pode... Para alcançar o objetivo, ela passa por cima de tudo e de todos, inclusive por cima de Deus. Ele não se submete à vontade de Deus. Obstinado. Orgulhosos refere-se à arrogância, à soberba, à falta de reconhecimento e da dependência de Deus e a busca para a glória própria. Orgulhosos também quase é igual ao obstinado, né? Que só busca reconhecimento próprio. Ele busca as coisas para ele só. Então é falta de reconhecimento e da dependência de Deus. Então como que nós vamos vencer, como vamos ser salvos sem a dependência de Deus? É impossível, irmãos. Se nós estivermos a dependência de Deus, nós estivermos orando, buscando a Ele, jamais seremos salvos, porque a oração é a nossa o elo de ligação entre nós e Deus. Através da oração, milagres, Deus faz milagres. Através da oração, Ele rompe barreiras. Através da oração que nós temos com Deus, nossa conversa com Deus, Ele nos abençoa. Ele nos ajuda nos problemas. Ele ajuda a nós passarmos pelo deserto. Então, através da oração, nós temos uma comunhão com Ele. Nós temos mais e mais a presença dEle na nossa vida. Então, quando nós oramos verdadeiramente, com o coração quebrantado, Deus ele ouve a nossa oração. E Ele está pronto para nos ajudar. E nós devemos agradecer também. Nós devemos dividir as nossas alegrias com Ele também. Que Ele quer se alegrar conosco. Ele nos ajuda nos problemas, nas nossas lutas, mas Ele quer se alegrar conosco. Quando nós estamos alegres, vamos dividir as nossas alegrias com Ele também. Outra classe que Paulo fala aqui: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É a pessoa que dá mais valor aos prazeres do mundo do que fazer a vontade de Deus. Como tem pessoas que estão fazendo a vontade do mundo, irmãos. Muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão fazendo a vontade do mundo. Estão na igreja, são uma pessoa, quando sai para fora é outra completamente diferente. O seu testemunho é mundano, fazendo a vontade do mundo. Nós não podemos ser assim, irmãos. O que nós somos na igreja, nós somos santos na igreja, nós temos que ser santos lá fora também, longe, fora das quatro paredes da igreja. Então, isso que é muito grave. Uma pessoa que dá mais valor aos prazeres do mundo do que fazer a vontade de Deus. Nós temos que ser direcionados por Deus. Nós temos que estar mais e mais adorando o nome dEle, clamando a Ele, estar na direção dEle, que Ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. Ele sempre Ele sempre sabe o que é melhor para nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu já sinto a presença dele aqui.
Então vamos estar fazendo a vontade de Deus, vamos estar na direção dele. Outra classe de pessoas aqui é tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A pessoa que diz ser crente, que crê em Deus e aparenta santidade, porém não demonstram que foram libertos por Deus do pecado, egoísmo e da imoralidade. Acontece isso que a pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador, mas continua praticando as mesmas coisas que praticavam antes. Então, quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, temos que deixar os pecados que nós cometíamos. E a partir do momento que nós somos batizados, morremos para o mundo e nascemos para Deus. Então, é muito importante, irmãos, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, aparentar uma coisa, ser santo, né? Aparentar santidade, e não demonstrar que foi liberto por Deus, cometer as mesmas coisas, nós aceitarmos a Jesus e cometermos os mesmos pecados que cometimos, não agrada a Deus. Nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. Temos que pedir a direção do Espírito Santo para nós não cairmos nesse pecado aqui, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E uma pergunta: será que estamos cometendo algum desses pecados aqui? Então vamos fazer uma reflexão, irmãos. Se nós estamos cometendo se nós somos orgulhosos, obstinados, caluniadores, vamos nos consertar. Hoje é a noite do conserto, o nosso conserto com Deus. Se nós estamos cometendo algum desses pecados, vamos clamar a Ele, pedir a misericórdia dEle. Porque Ele é soberano, irmãos. E Ele vai nos ajudar, Ele vai nos perdoar dos pecados. Devemos pedir perdão dos pecados todos os dias. Glória a Deus. E eu queria deixar mais um versículo para os irmãos aqui, que está em 2 Timóteo também, só que o versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade ou amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas elas. Glória a Deus. Por mais perseguições que nós estejamos sofrendo, mas o Senhor está conosco. Então não vamos clamar a Deus, vamos estar pedindo a direção do Senhor. E vai ter perseguições, mas que nem diz Paulo a Timóteo, que ele sofreu perseguições. E é muito importante aqui a minha doutrina no modo de viver, com a intenção, com a fé, com longanimidade, caridade, paciência, as perseguições que surgiram, as aflições, mas o Senhor de todas me livrou. Então, por mais que você esteja passando por problemas, por lutas, o Senhor está do teu lado para te ajudar. O Senhor está pronto, esperando você estar orando em oração, falando com Ele. O que você está precisando, o que você está necessitando, e Ele vai te livrar de todos esses problemas. Mas temos que crer, temos que estar crendo que Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele é o Deus o nosso Deus, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Não tem problema que não esteja solução para Ele. Por mais que você pense que esse problema não tem solução,
Tem solução, para Deus tem solução, mas temos que clamar todos os dias, temos que estar orando, clamando a Ele pela misericórdia, para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele nos ajude a passar por essa prova. Glória a Deus. Então, nos últimos tempos, como diz a epígrafe, extrema corrupção nos últimos tempos, e é o que está acontecendo hoje em dia. Então é um sinal muito forte da volta de Cristo. Como diz em Mateus 24 também, que o amor de muitos esfriará, há rumores de guerras, pestes, fomes. Então tudo isso é o princípio das dores. E nós temos que estar vigilantes, irmãos. Temos que estar vigilantes. Porque se nós queremos subir quando Jesus vier buscar, nós irmos com Ele, temos que estar vigilantes, temos que estar em oração, temos que estar cheios, se derramando na presença de Deus e pedir a direção do Espírito Santo para tudo que nós formos fazer, para nós não cairmos nesses pecados aqui, que Paulo menciona. E todos os pecados graves, quem tem esses pecados, quem comete esses pecados, peça perdão para Deus, porque com certeza você comete algum desses pecados aqui, quando Jesus Cristo voltar, você vai ficar. Então, como é sério, irmãos, temos que estar adorando a Deus, temos que estar na dependência dEle. Glória a Deus, eu sinto a presença dEle aqui. Essa palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra breve, mas eu creio que essa palavra vai edificar corações, que nós temos que fazer um autoexame de nós mesmos, se nós cometemos algum desses pecados aqui. Eu até aconselho os irmãos a estar lendo 2 Timóteo, em especial no capítulo 3. Leiam lá e vejam bem certinho esses pecados aqui, a corrupção dos últimos tempos. E é muito sério, irmãos. Temos que estar vigilantes. Amém? Glória a Deus. Vamos estar cumprimentando os irmãos que estão conosco. O irmão Fábio Cordeiro, que Deus abençoe. Irmão Fábio, Deus tem trabalhado muito na vida do senhor aí e vai... não gosto que chama de senhor, é você, né? Deus tem trabalhado muito na tua vida e Ele está no controle de todas as coisas. Só que não desfaleça na oração, não desanime, que Ele é contigo. O irmão José Carlos também, que Deus abençoe o irmão José Carlos, a irmã Josenia, os filhos. Um eu lembro o nome, o outro eu não lembro. Christopher e... se o irmão puder pôr aí, eu sempre esqueço o nome do outro. Mas que Deus abençoe a família do irmão aí, que Deus possa estar derramando chuvas de bênçãos nesse lar aí. A irmã Neuda também está conosco, que Deus abençoe. Minha mãe também, que Deus abençoe. Meu pai. A irmã Josleia também passou por aqui, que Deus abençoe. Glória a Deus. Os irmãos que precisam de oração, vamos estar orando. Se os irmãos tiverem um pedido especial de oração, coloca para nós aí que vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Glória a Deus. Se os irmãos tiverem um pedido de oração em especial, Christopher e Miguel, que Deus abençoe. O Miguel, não lembro o nome dele, mas Christopher e Miguel, que Deus abençoe. São bênção. Os irmãos que necessitam de oração, se quiser colocar para nós aí, vamos estar orando. E eu sempre pergunto, se alguém quiser entrar ao vivo para contar um testemunho, para fazer uma oração, é só me chamar aqui que eu aceito aqui, tá bom? Mas fiquem bem à vontade se quiserem, se os irmãos quiserem fazer uma oração ou contar um testemunho, que o testemunho ele edifica, né? Edifica
as pessoas através do testemunho. Então os irmãos fiquem bem à vontade. E se precisarem de oração, também coloca para nós que vamos estar orando. Vamos orar pela família do irmão José Carlos. Eu peço também oração pela minha família, por mim, pela minha família. Somos carentes da oração dos irmãos aí. Vamos estar orando pelos outros, né? Porque, como diz na palavra, orai um pelos outros. E orai sem cessar, né? Como diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Mas vamos estar orando, que a oração é nosso elo de ligação com Deus. Através da oração nós sentimos a presença, nós ouvimos a voz dele. Glória a Deus. Mais alguém necessita de oração? Senão já estaremos orando para finalizar essa live. Glória a Deus. Então vamos estar orando, irmãos. Eu peço que os irmãos orem também comigo. Vamos orar um pelos outros. Amado Deus e querido Pai, já pudemos sentir a Tua presença aqui, Senhor, através dessa palavra. Jesus querido, esteja abençoando a cada irmão que está assistindo essa live. Abençoa a família do irmão José Carlos, abençoa também o irmão Fábio, a sua família, abençoa a irmã Neuda, abençoa a minha mãe e meu pai, abençoa a irmã Josleia também, a sua família, a irmã Jane também já entrou aqui nessa live. Que Deus abençoe a irmã Jane, o irmão Gideão e os filhos, que esteja abençoando também essa família. Abençoa também os irmãos que vão assistir depois dessa live. Esteja abençoando, esteja derramando do Teu Espírito Santo, e que nós possamos estar mais e mais na Tua presença, que se nós cometemos alguns desses pecados, que nós possamos pedir perdão e o Senhor nos perdoar, que nós somos falhos, somos pecadores, mas pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, esteja nos abençoando. Eu peço que o Senhor esteja derramando da Tua presença através do Teu Espírito Santo. Jesus querido, esteja conosco, esteja nos abençoando, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Agradeço por tudo, Senhor. Nós somos falhos, somos pecadores, somos miseráveis, Senhor. Mas nós queremos mais e mais a Tua presença, mais e mais agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Jesus querido, nós sabemos que está muito próximo do Senhor voltar para vir nos buscar. Nós queremos estar preparados, queremos estar vigilantes para quando o Senhor voltar, nós irmos com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, esteja abençoando, Senhor, cada irmão que está ouvindo, assistindo essa live, Senhor. Que o Senhor possa estar curando nessa noite, Senhor. Se tiver algum enfermo em nosso meio, entra com a cura, Senhor. Senhor, possa estar libertando, Senhor. Se alguém precisar de libertação, Senhor, libertação do vício, libertação, qualquer tipo de libertação, que o Senhor esteja libertando, Senhor. Que o Senhor esteja operando maravilhas em nosso meio. Que o Senhor possa estar mais e mais nos abençoando, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, mas nós pedimos perdão por todos os nossos erros, pelos nossos pecados, e queremos mais e mais a Tua presença, queremos mais e mais o derramar do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Esteja nos abençoando, nos livrando de todo mal, Senhor, que possamos fazer somente a vontade, a Tua vontade, a Tua vontade que é perfeita, que é perfeita e agradável. Glória a Deus, aleluia. Esteja abençoando, Senhor. Esteja nos abençoando, esteja derramando do Teu Espírito Santo, derramando da Tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoa, nos livra de todo mal. É que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus. O pastor Isaac entrou também na nossa live. Que Deus abençoe grandemente o pastor Isaac. Glória a Deus. O pastor Isaac congregou um tempo com nós lá. O Senhor é bênção. Que Deus possa estar abençoando o pastor Isaac e a sua família. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração, que os irmãos possam estar meditando nessa palavra. Leiam esse capítulo de 2 Timóteo. E vamos pedir perdão pelos nossos pecados, para nós não cairmos nesses pecados aqui. E como ele diz na epígrafe aqui, extrema corrupção nos últimos tempos. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Então, e a corrupção está muito grande. Não só corrupção na classe política, mas corrupção em todos os lugares. Se você aceita um suborno, você está sendo corrupto. Quantos, que não é só político que é corrupto, nós podemos ser corruptos também. Se nós aceitarmos subornos, se aceitarmos quantas coisas, vantagens, nós estamos sendo corruptos também. Então nós temos que vigiar, temos que estar vigilantes, irmãos, para não cairmos nesses pecados que Paulo fala aqui. Glória a Deus. O irmão Edinaldo Bandeira, que Deus abençoe. Que Deus abençoe grandemente o irmão Edinaldo, a esposa, os filhos também. Que Deus abençoe grandemente a vida do irmão. Glória a Deus. Então, só dando uns avisos, né? Amanhã tem a campanha do Clamor, Ministério Avivamento Pleno. Rua Couto Magalhães, 1133, na Nova Rússia. E às 20 horas. E no domingo, às 19 horas, temos o nosso culto de Santa Ceia. Os irmãos estão convidados a estarem conosco, tanto em quinta-feira como no domingo. Aí no sábado também vai ter o culto das crianças, a direção das crianças, a partir das 19h30. A irmã Daniele, a esposa do pastor William, vai estar ministrando para as crianças. Os irmãos também são convidados a estar lá conosco. E quarta-feira, se Deus permitir, às 20h30, estaremos mais uma vez para estarmos meditando na santa e na gloriosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada irmão que passou por aqui, por essa live, os irmãos que estão assistindo, e que Deus possa estar abençoando grandemente a cada um em nome de Jesus.